pessoal, Ricardo Mori da Eco House. Bom, e uma dúvida aí que muita gente tem aí sempre aí sobre, né, nome sujo, né? Então muita gente pensa, compara o Japão com o Brasil, que é uma coisa muito errada de se fazer, né? Cada país tem sua, né, leis, né, e regras, né? Então muitas se assemelham, tá? Assim, ao do Brasil, algumas leis do Japão até se assemelham do Brasil, logicamente com uma pequena diferença entre uma e outra, né? Então vamos começar, né? Aqui no Japão, existe três instituições financeiras, três instituições que negativam o nome das pessoas, que são banco de dados, né? Então, comparando com a gente lá do Brasil, a gente teria falando de SPC e Serasa, né? No Brasil também são duas instituições, o SPC e o Serasa. E aqui no Japão são três, né? Então seria o CIC, o JICC e o JBA, ou Zeririco, como alguns preferem chamar também. Quais as diferenças? Bom, são instituições, tá, pessoal? Então é bem comum, assim, às vezes, você está devendo em uma instituição financeira, por exemplo, um cartão de crédito, e esse cartão de crédito ele ser cadastrado no CIC. Então você, porventura, corre aí um atraso ou até mesmo uma inadimplência, essa empresa ela irá colocar o seu nome dentro do CIC. Por isso que se você tirar o JICC não irá constar. Por quê? Porque são outra instituição. Para constar no JICC, essa empresa de cartão de crédito ela deve ter um cadastro dentro do JICC. Logicamente, a maioria tem em todos, né? Instituições financeiras e acabam negativando o nome em todos os locais. Até aí é um ponto. Então seria SPC e Serasa, seria a mesma coisa. Colocou seu nome negativado no SPC ou colocou seu nome negativado no Serasa. No Brasil também não é diferente. Até aí, ok, certo, né? É igual ao do Brasil. Agora, qual a diferença? Bom, existem algumas diferenças aí. No Brasil, a dívida após 5 anos, ela prescreve, certo? No Japão, não prescreve, tá? Você pode dever 50 anos o teu nome vai estar lá. Segunda outra colocação, no Brasil, a SPC e Serasa, por ser só 5 anos, o seu nome só estará cadastrado dentro dessas instituições por 5 anos. Aqui no Japão é igual, né? O CIC, ele só vai te mostrar coisas de 5 anos, mas isso não quer dizer que teu nome não está lá, né? Ao contrário, seu nome está lá, mas em outra instituição que a gente pode comparar como o Bacen lá do Brasil. Entende? É uma instituição onde tem um registro de dados, mas que só as instituições financeiras têm acesso. Então, o seu nome normalmente vai estar lá. Então, o que acontece? O CIC ele irá te mostrar coisas só de 5 anos. Então, se uma pessoa falar assim, você chegar para uma pessoa, né, sei lá, normalmente que o pessoal só vai bater nessa conversa se estiver comprando uma casa. Então, você está lá falando lá com a pessoa que está ali vendendo a casa. Você explica que teve um atraso aí de um telefone há 15 anos atrás e essa pessoa recomenda tirar o CIC. Dinheiro jogado fora. Por quê? Porque o CIC ele vai mostrar coisas de 5 anos para cá. Então, quando você tirar o CIC, não vai constar esse telefone, vai ficar lá, opa, tá tudo em branco. Olha, não tem dados nenhum, então eu tô com o nome limpo. Não está, né? Você está ainda dentro dessa outra instituição que enquanto você não pagar, né, você vai ficar lá pelo resto da vida, tá? Não tem como mudar isso, né? Ah, mas eu vi casos de pessoas que mudaram. Sim, existem exceções, tá, pessoal? O que acontece? A pessoa fez uma dívida lá atrás, ela se chamava ela usava o nome de uma certa maneira, né? Excluindo o Tsushomi, tá, pessoal? Né? Tsushomi não tem nada a ver, porque hoje o Tsushomi, quando você passa uma ficha para financeira, eles já estão muito espertos com isso, né? Que o pessoal deitou e rolou com essa brecha aí do Japão, né? Muda o nome para Tsushomi, coloca o nome em kanji, e daí eles verificavam o kanji. Hoje, qualquer instituição financeira, se você colocar o nome de Tsushomi na ficha, ele automaticamente fala, eu quero o Jumiho dessa pessoa, né? Porque no Jumiho irá constar o seu nome completo. Mas existe caso de pessoas lá atrás que tiveram o seu nome, usaram aqui seu nome na época do Gaijin Toroko, né? Não era Zairo Card, era Gaijin Toroko, né? Então no Gaijin Toroko você chegava e falava na prefeitura, meu nome se escreve assim e pronto, e acabou. Né? E daí quando mudou para Zairo, quem estava aqui fez a migração, mas tem muita gente que às vezes não estava aqui e foi para o Brasil, né? E daí quando voltou no sistema Zairo, né? E nesse meio tempo até o sistema do nosso passaporte também mudou a escrita, né?
Então todo mundo teve que se adequar, né, às escritas de como era o nome, né? Logicamente isso devido a alguns acordos aí internacionais, algumas coisas assim, né? Então hoje o passaporte ele é escrito de uma maneira já meio que, né, universal, né? E o Zairo também ele tem que acompanhar a escrita do passaporte. Então nesse meio tempo que foi para o Brasil, né, voltou e daí teve essas alterações, às vezes essas pessoas acabaram meio que sendo outra pessoa aqui no Japão, entende? Então não é que o nome se limpou automaticamente, não é isso, não confundam, tá pessoal? Foi só simplesmente, né, como se fosse outra pessoa e não aquela que ficou devendo lá atrás por causa que teve essa alteração de nome. Então qualquer pessoa que falar para você, vamos tirar o 6C e for coisa de mais de 5 anos, você está jogando dinheiro fora, tá? Essa é a primeira coisa, né? Então tem que se tomar muito cuidado, né? E às vezes também existem muitos erros, tá, pessoal? Recentemente mesmo eu peguei um caso de uma pessoa, ela falou assim para mim, eu fui imobiliária X, não vou divulgar nome, né? Dos famosinhos aí, e fui recusado. Aí eu, poxa, foi recusado, puxa, que pena. O que aconteceu? Falaram para mim que era meu nome. Aí ele falou, mas eu tirei 6C, mandaram eu tirar isso e aquilo. Aí eu falei para ele, mas é coisa de quanto tempo atrás? Ele, de tantos anos atrás. Aí começando a conversar com a pessoa, a pessoa pegou e falou assim para mim, eu tenho 2 cartões de crédito. Peraí, como que você tem 2 cartões de crédito? Então você não tem o nome negativado, a única coisa que aconteceu foi algum problema, né, de perfil. Aí pedi para ele me montar o perfil todo dele, ele me explicou tudo, eu falei, olha, você tem condições sim de comprar a casa, né? E daí passei, hoje já está morando, um mês depois já estava morando na casa dele já, né? Aprovado tudo. Então tudo, hoje quando você for passar uma ficha, às vezes não recusa simplesmente só por causa do nome, igual todo mundo acha que acontece. Muitas vezes, às vezes é pelo perfil da compra, tá? O perfil da compra às vezes pode levar a uma negativa, né? Como o banco ele jamais vai dizer para você se aquilo é um problema do nome ou aquilo é um problema do perfil de compra, né? Até mesmo por causa que é lei aqui no Japão de informações privadas, né? Não poder revelá-las, né? Normalmente a pessoa que está intermediando para você vai falar, se você está com problema no nome, né? Mas na verdade nem olhou direito o que realmente está acontecendo, né? Então aqui na Apple House o que a gente faz? A gente normalmente monta o perfil do cliente e vê o que realmente o cliente vai ter chances de conseguir, né? E daí damos o conselho para o cliente falando, olha, você talvez consiga isso. Logicamente, tem cliente que às vezes bate o pé e fala, não, eu quero isso, quero isso. Eu falo, vontade, vai, faz, acaba não passando mesmo, né? Por quê? Porque a gente já sabe qual o tipo de perfil que tem que ser para fazer uma compra de uma casa, né? Então a questão do 6C e do nome negativado no Japão são coisas que as pessoas têm que tomar muito cuidado, tá? E outra coisa também que a pessoa também faz muito, erra muito em pensar que é igual lá no Brasil. Aí eu paguei, amanhã eu posso dar entrada. Não. Infelizmente, o Japão ele faz doer um pouquinho mais para devedores, tá? O que acontece aqui no Japão? Após você pagar a sua dívida, leva 5 anos para limpar seu nome. Depois de paga, quitada, viu? Então, assim, eu devo um cartão, alguma coisa, vou parcelar, parcelei 10 vezes, terminei de pagar, vou dar entrada da casa. Não, depois de você terminar de pagar, vai levar mais 5 anos para você limpar seu nome, né? Então, uma vez eu perguntei até para o patrão aqui o porquê os japoneses fazem isso e ele mesmo, a resposta dele foi simplesmente clara. É feito desse jeito para doer mesmo, né? Para a pessoa não ser inadimplente, né? Para a pessoa ter responsabilidade e não ter inadimplência. E é por isso que o Japão hoje, você veja, o índice de inadimplência do Japão é muito baixo, né? Então você vê que realmente é cultura isso já, né? E diante dessa cultura, né, é que eles fazem as leis um pouco mais rigorosas para a pessoa realmente pensar 2 vezes antes de pegar o empréstimo ou calcular certinho se ela realmente terá poder, né, para fazer a quitação dessa dívida que ela está adquirindo, essa responsabilidade que ela está assumindo, né? Diferente da nossa cultura do Brasil, né? O Brasil é aquele tal negócio, dá para pagar, eu tô indo, né? Entrega na mão de Deus e vai, né? E assim vai indo, né? Aí eu vou vivendo cada dia por dia e se dá para pagar, dá, se não der para pagar, né? Paciência, né? Então esse é o tipo de cultura, né, nossa do Brasil, né? Não é todo mundo, tá, pessoal? Hoje em dia, realmente, né, graças a Deus, as coisas eu tenho visto que tem mudado bastante. Muita gente já está começando a ter bastante responsabilidade, né?
pensando bem antes de assumir as contas, sabendo que realmente deve pagar aquilo que assume, né? É uma coisa boa, né? Então você vê essa mudança acontecendo e é uma coisa que eu fico feliz de ver essas mudanças acontecendo. Você vê que realmente caminha a passos devagar, mas tem caminhado, né, para essa mudança total aí, né? Bom, isso é um pouco de dicas aí sobre CIC, JCC, que muita gente tem dúvidas, né, sobre isso, né? Espero que esse vídeo aí ajude as pessoas, né? Quem tiver dúvida em alguma coisa, pode procurar a Eco House, a gente sempre atende as pessoas com o maior prazer. Um forte abraço a todos, Ricardo Amori, da Eco House. Eco House